Qual é o grupo de transtornos mentais mais comuns no período perinatal? Você que está interessada em saber quais são esses transtornos mentais que mais surgem durante o período de gestação e pós-parto, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai compreender. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e também autora de instrumentos que psicólogos perinatais podem utilizar, aprovado pela SATEPSE. Aqui neste canal eu ensino sobre a área de psicologia perinatal. Então vamos entender um pouquinho quais são esses principais transtornos que podem acontecer aí durante este período perinatal. O primeiro deles é chamado transtorno mental comum. E o que é um transtorno mental comum? É uma categoria de sofrimento psíquico que pessoas apresentam, mas não a nível de um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de depressão. Tá? Então é chamado de transtorno mental comum, porque existe um sofrimento psíquico aí, evidente, mas não atinge, né, os sintomas que são precisos para a gente poder diagnosticar, tá? Para um transtorno ou outro. Eu, enquanto psicóloga, não gosto muito de chamar de transtorno mental, como é utilizado esse termo pela psiquiatria. Eu gosto de utilizar o termo alterações emocionais significativas. E o que são, então, esse transtorno mental comum ou essas alterações emocionais significativas? São sintomas de ansiedade, sintomas de estresse, sintomas de depressão, mas nenhum deles atinge um nível para um transtorno mental, tá? Então, por não ser um transtorno mental, é que eu prefiro chamar de alterações emocionais significativas, tá certo? Então, quando a gente olha para o período de gestação e pós-parto, nós vamos identificar que mais da metade das mulheres neste período, ou seja, mais de 50%, ou seja, a maioria delas, vão estar apresentando sintomas de estresse em alguma fase, tá? Só para você entender, as fases elas podem ser divididas em 4. Alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. Quando a mulher ela está na fase de alerta, significa que aconteceu alguma coisa ali naquele momento e que ela está num estado de alerta para o estresse, liberando o hormônio cortisol, mas nada ainda grave, tá? Ela está num estado de alerta. Aí, quando essa mulher ela passa do estado de alerta e continua liberando cortisol, continua apresentando, né, a manifestação do estresse, então aí ela vai para uma fase chamada resistência. Essa mulher ela já está preocupada há mais de uma semana. E a maioria das mulheres vão estar neste período chamado resistência durante o período perinatal. Mais da metade delas vão estar apresentando estresse, tá? E uma boa porcentagem delas estarão apresentando nesta fase de resistência. Portanto, é normal e é esperado que a mulher apresente sintomas de estresse na fase de resistência, tá? Exatamente porque ela não está neutra nessa situação, está acontecendo algo na vida dela, ela está gestando um bebê ou ela está com o bebê já em casa. Tá? Então, essa mudança gera um estresse, sim. Então, ter esse estresse na fase de resistência é normal, é esperado, tá tudo ok. A gente não considera aí um transtorno mental. Mas a partir do momento em que essa mulher começa a apresentar elevados níveis de estresse que chegam a essa fase de quase exaustão e exaustão, aí a gente já tem que tomar cuidado, porque aí está o sofrimento psíquico. Tá? Aí a gente tem uma alteração emocional significativa ou um transtorno mental comum. É nessa fase que você então vai conseguir identificar um elevado nível de estresse de fase de quase exaustão a exaustão, podendo trazer vários prejuízos para a saúde mental dessa mulher e até mesmo saúde mental deste bebê.
tá? Então, esse é um dos principais, ele é muito frequente, por isso que ele é comum, porque ele é muito frequente. Cerca de 20% das mulheres durante a gestação ou do pós-parto estarão apresentando estresse nessas fases mais elevadas, tá? Então a gente precisa ficar de olho. Quer dica de instrumento para você poder avaliar sintomas de estresse? Se você é psicóloga, então vou te dar aqui esse bônus, tá? Você pode utilizar o inventário de sintomas de estresse de Lippi. Esse inventário ele vai te mostrar esses 4 níveis de estresse, então fica fácil de você aplicar e identificar se ela está em fase de alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão, ok? Então, esse é o mais frequente, é o mais comum. E aí, depois, nós temos os sintomas de alta ansiedade. E aqui, então, eu não estou falando de transtorno de ansiedade, mas eu ainda estou falando do transtorno mental comum ou das alterações emocionais significativas. Então, a alta ansiedade neste período perinatal, ela é bem significativa também e traz um sofrimento psicológico para essas mulheres, levando elas, então, a procurar por nós, profissionais da saúde mental. A alta ansiedade, ela vai acontecer em cerca de 35% das mulheres no período de gestação e cerca de 30% das mulheres no período de pós-parto. Bem significativo esse número. Durante a pandemia, chegou a 55% o número de mulheres com alta ansiedade no período perinatal, tá? Temos que ficar de olho e cuidar disso também, porque, novamente, pode trazer várias consequências para a saúde mental dessa mulher e consequências para a saúde e saúde mental do feto e do bebê também. Então, a alta ansiedade é também um fator aí importante que a gente deve olhar e é muito frequente em mulheres que estão vivendo este período perinatal. E depois nós temos os sintomas de depressão, ou seja, não é o transtorno de depressão, mais uma vez, tá? Fazendo parte novamente aí dos transtornos mentais comuns ou das alterações emocionais significativas aí deste período. Então a gente vai encontrar cerca de 25% das gestantes apresentando sintomas de depressão, o que é muito significativo, tá, gente? Ela pode não estar apresentando transtorno de depressão, mas ela está apresentando um sofrimento psíquico aí. Existe um sofrimento psíquico quando a mulher tem, né, ali as evidências de que está com sintomas de depressão nessa fase. E aí, então, durante o pós-parto, sai de 25% e cai para uns 20%, mas ainda é bem significativo essa prevalência de 20% das mulheres no pós-parto apresentando sintomas de depressão, trazendo consequências para a saúde mental dessa mulher e também do bebê. Ok? Então, o mais importante aqui, o mais comum são esses 3: ansiedade, estresse e depressão, que entra no conjunto de transtorno mental comum, se você for olhar lá no DSM-5, por exemplo, tá? Ou se você quiser seguir, né, as alterações emocionais significativas mais importantes, mais relevantes aí, que é foco de atenção e de atuação do profissional chamado psicólogo, psicóloga perinatal. E agora vamos falar um pouquinho dos transtornos mentais, tá? Então, o que mais aparece aí no período perinatal é sim a depressão perinatal, e aqui a gente chama de depressão perinatal e não de depressão pós-parto, porque a gente já identificou que uma boa parcela das mulheres estão apresentando o transtorno de depressão desde a gestação. Diferente do que se acreditava, né, que o transtorno de depressão ele aconteceria no pós-parto, mas não. Geralmente ele já está presente desde a gestação, se cronifica e se mantém no pós-parto, tá? Obviamente que existe também o transtorno de depressão pós-parto puro, ou seja, a mulher não apresentava nenhum transtorno mental durante a gestação, mas passa a apresentar no pós-parto. Esse sim é a depressão pós-parto, tá? Mas é mais frequente, é mais comum a depressão perinatal, que começa na gestação e se mantém no pós-parto, tá bom? Então, a gente tem que ficar de olho também. E a prevalência desse transtorno mental, né,
perinatal, de depressão perinatal, vai ficar entre 4 a 7% mais ou menos, tá? Em artigos científicos, a gente até vai encontrar pessoas dizendo 15, 20, 25%, mas lembre-se, geralmente esses artigos, eles não estão falando de um transtorno de depressão, mas de sintomas de depressão, que são significativos, importantes, têm uma relevância aí da nossa atuação, tanto do profissional da saúde mental da psicologia, quanto profissional da saúde mental da psiquiatria, olhando aí para esse fenômeno, tá? Então, vem a depressão aí, o transtorno de depressão como um dos transtornos mais comuns neste período. Um outro transtorno muito comum neste período, sim, é o transtorno de ansiedade. Então, pessoas, mulheres com transtorno de ansiedade, elas também vão se manifestar bastante aí no período de gestação e de pós-parto. E tem aí um histórico. A maioria das mulheres que vão apresentar esse transtorno de depressão durante o período perinatal, geralmente elas já apresentavam antes da gestação, antes de engravidar. Às vezes até desde a adolescência, tá? Então, são mulheres com histórico de transtorno de ansiedade ao longo da vida e que, por mais tratado que já estava, medicado e tudo mais, aumentam as chances, durante o período perinatal, dessa mulher apresentar novos episódios do transtorno de ansiedade, tá? Durante o período perinatal. Então, esse também começa a aparecer aí neste período, é frequente. E um outro que é menos frequente, mas não tem como a gente não falar dele, tá? Que é a psicose puerperal. Puerperal que vem do pós-parto, tá? A mulher, ela vai apresentar uma cisão com a realidade, apresentando, então, episódios psicóticos no pós-parto. Geralmente vai acontecer logo na primeira semana do pós-parto e a prevalência é menor, mas a gente precisa falar sobre esse transtorno, porque ele é importante, significativo, e a gente precisa ficar de olho atento, porque quando a gente está falando de transtornos mentais do período perinatal, não tem como negligenciar a psicose puerperal, que é um grave transtorno, vai acontecer a cada 1000 nascimentos, de 1 a 2 mulheres vão ter uma psicose puerperal, tá? Geralmente, a gente não tem, assim, características para dizer, olha, a mulher vai apresentar uma psicose perinatal quando tem esses fatores de risco, tá? Ainda precisa de mais estudos, ainda tem dificuldades aí em pesquisa, já que o número é pequeno, mas significativo, tá? Mas alguns fatos são importantes dizer aqui. Se a mulher, ela apresentava antes de engravidar, por exemplo, o transtorno de personalidade bipolar, tá? Então, a bipolaridade aumentam as chances de ter um episódio de psicose no pós-parto. Se ela sofria de depressão severa, grave, aumentam as chances dela apresentar também psicose no pós-parto. Se ela tem na família pessoas próximas como pai, mãe, irmãos, né? Com esquizofrenia, com bipolaridade, com transtorno borderline, tá? Aumentam as chances também dela ter um episódio psicótico no pós-parto. Então, esses são os mais comuns, os mais frequentes transtornos mentais que vão acontecer no período perinatal. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você aí. Se você gostou e quer receber mais informações sobre a área de psicologia perinatal, já se inscreve aqui neste canal. Toda semana tem conteúdos importantes, relevantes para você que quer se aprofundar e conhecer mais a área de psicologia perinatal. Aproveita também e ativa o sininho, porque assim, cada vez que um novo vídeo for publicado aqui no canal, você é notificado, ok? Então é isso aí, espero você num próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.